qual que é a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar? Basicamente o que acontece é as duas coisas fazem parte do que a gente chama de reação adversa a alimentos. Então, as reações adversas a alimentos, elas podem ser imunomediadas, então quando existe a participação de alguma maneira do nosso sistema imune, e não imunomediadas, quando o sistema imune não participa. As não imunomediadas são as intolerâncias. E as imunomediadas, a gente tem as alergias, a gente tem a doença celíaca e eventualmente outras doenças parcialmente imunomediadas também, outras reações adversas parcialmente imunomediadas. Falando em intolerância alimentar, quais os tipos mais comuns e a prevalência na população? Bom, sem dúvida, a intolerância mais comum, mais conhecida, mais falada é a intolerância à lactose, né? Que é um açúcar do leite, um disacarídeo, ou seja, formado por dois açúcares menores, a glicose e a galactose formam a lactose. Na verdade, 70% da população do planeta, por exemplo, geneticamente não digere lactose depois que nasce, tá? Entretanto, 70%? 70%. Então, o mais comum é a gente não digerir a lactose. Isso é especificamente mais frequente nas populações que há milhares e milhares de anos atrás não tinham o hábito de criar gado nem de consumir derivados do leite. Quais são os sintomas mais importantes? Existe o que é mais comum, que a gente chama de hipolactasia primária do adulto. Nós temos dois genes, um gene que produz a lactase e outro gene que liga e desliga esse gene. Na hipolactasia primária do adulto, que é representada então por 70% da população, quando a gente nasce, esse gene já começa a desligar o outro, né? E aí, traduzindo, a capacidade nossa de digerir lactose vai diminuindo, na hora que a gente nasceu já começa a diminuir um pouco a capacidade. Das décadas de vida. Isso, vai caindo. É muito incomum, por exemplo, sintomas de intolerância à lactose nos primeiros anos de vida, porque ainda existe uma capacidade muito boa de produzir lactase nesses 30% ou mesmo nos outros 70% que vão desenvolver hipolactasia depois. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns são relacionados então com distensão abdominal, flatulência excessiva, diarreia. É possível também acontecerem sintomas extraintestinais, então enxaqueca, dores musculares. Mais ou menos uns 20 e 30% das pessoas que têm intolerância têm constipação intestinal. Isso varia muito da quantidade de lactose que ingere e do tipo de microbiota que a gente tem. Então é individual, praticamente, a resposta. Mas o mais comum é diarreia, em mais de 70% dos pacientes, distensão abdominal e flatulência. Isso é o mais comum. Tratamento é não comer lactose? Esse seria o mais simples. Do ponto de vista nutricional, não é uma coisa que a gente recomenda, porque o leite ainda é a nossa principal fonte de cálcio, por exemplo, né? Principalmente em mulheres, né? Em crianças em fase de crescimento, mulheres grávidas e menopausadas, a fonte de cálcio é muito importante. Outra coisa é que a qualidade de vida também cai, né, se você começar a restringir coisas. Claro. Então a gente tem a opção de usar produtos derivados do leite com menos lactose e a gente tem a oportunidade de usar lactase, que é a enzima que desdobra a lactose. Então, na hora que a gente ingere alguma coisa que supostamente tem a lactose, eu tomo a enzima junto, e isso faz com que os sintomas melhorem ou não apareçam. Quais são as alergias mais comuns e a prevalência delas? As alergias alimentares, elas são mais frequentes em crianças, e isso parece ser bem claro. A literatura fala em 5 a 10% das crianças aí com algum tipo de alergia alimentar, nos adultos é praticamente metade disso. Nas crianças, sem dúvida, a alergia ao leite parece ser a mais prevalente, a mais frequente. E o restante dos alimentos que levam à alergia vai depender muito da população estudada. Mas alguns alimentos são classicamente os mais frequentemente associados a alergias. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um problema com frutos do mar, muito frequente alergia aos frutos do mar. As nozes, né? Então amêndoas, nozes, castanha do Pará, caju, etc. Algumas leguminosas, e aí tem a soja e principalmente o amendoim como uma causa importante de alergia. O trigo também aqui tem que ser mencionado, e o ovo, a gema e a clara do ovo são os mais comuns.